Então, turminha, vamos agora para a nossa aulinha de ciências. Nós vimos na última aula sobre os animais ameaçados de extinção. E a gente viu alguns motivos que são presentes para que isso aconteça, certo? A gente viu que tem aí a venda de animais clandestinos, a gente viu que tem o desmatamento, a poluição, as queimadas. Tudo isso são fatores que influenciam, né, ou que fazem isso acontecer, né? Com que os animais sejam a sua espécie não exista mais, né? Então, para que isso não aconteça, a gente deve fazer a nossa parte, tá bom? Mas aí existem, infelizmente, pessoas que contribuem para que isso aconteça, né? Então, vamos ver aqui na página 83 algumas questões. Primeiro, observe os animais e preencha os quadradinhos e responda as perguntas abaixo. Nós temos aí o tucano, nós temos o peixe-boi, a arara azul e o bicho preguiça. Temos esses quatro animais. Aí vocês iriam colocar aí nessa cruzadinha o nome deles de acordo com a ordem que tá aqui, ó. Na letra A, tucano, letra B, peixe-boi, letra C, arara azul e letra D, bicho preguiça, tá bom? Aí letra A, animal em extinção cujo nome começa pela letra T, o tucano. Na letra B, tipo de mamífero aquático que está em extinção, o peixe-boi. Letra C, arara que está desaparecendo, infelizmente, a arara azul. E letra D, animal que se agarra às árvores e sofre com a caça ilegal, que é o bicho preguiça. Página 84, olha só. Ouça o poema. Jardim zoológico. No jardim zoológico, logicamente, não há animais presos. Os ambientes são só bonitos e soltos, embelezando e colorindo o lugar em que vivem. No jardim zoológico, não há pássaros em gaiolas. De que serve o canto triste de um prisioneiro? No jardim zoológico, que está situado no mundo iológico, não há casacos de peles de animais. Olha só. Não há bolsas de couro de jacaré. Não se come sopas de tartarugas. No jardim zoológico, é proibido matar, maltratar, desprezar a natureza. O jardim zoológico é lógico, é certo. Errados são os zoológicos desse nosso mundo lógico. Olha só, que poema bonito e que retrata, né, que através desse poema ele mostra, né, os casos que acontecem com os animais que estão em extinção, né, do bicho preguiça, do jacaré, do que as pessoas fazem para utilizar esses animais de forma ilegal. E aí, o que é que vocês vão fazer aqui? Ilustrar esse jardim, né? Que é o jardim zoológico, onde tudo é correto, onde os passarinhos estão livres, onde os animais não estão presos. Então, aí, ó, utilize a imaginação e caprichem nessa atividade, tá certo? Nós agora iremos entrar na unidade 3 do livrinho de vocês. E nós hoje iremos estudar sobre o reino vegetal. Mas vocês já ouviram falar sobre o reino vegetal? Quando a gente pensa em vegetal, a gente pensa em quê? Vamos descobrir juntos? Então, e aí? Pensaram? O que é que passa na cabecinha de vocês quando vocês escutam essa palavrinha? Reino vegetal. Será que tem a ver com árvores? Com plantas? Será? Vamos ver aqui, ó, na página 87 ele diz o seguinte: as plantas. As plantas estão presentes na maioria dos locais de nosso planeta. Isso é verdade, né? São seres vivos, pois nascem, crescem, reproduzem e morrem. Lembra que a gente estudou lá no início do ano que todo ser vivo é aquele que passa por essa fase de nascer, crescer, reproduzir e morrer. Então, existem essas 4 fases que nos diz se é um ser vivo ou não. Então,
Para saber se é um ser vivo, a gente precisa saber se ele tem essas 4 etapas. Aí, olha só. Nascem, ela bem pequenininha, crescem, reproduzem, que é onde tem os frutos, e depois morrem, né? É o ciclo da vida. Depois, como nascem os vegetais? Olha só. A maioria dos vegetais das plantas nascem das sementes. As sementes ficam dentro dos frutos. A semente, para germinar, deve ser plantada em uma terra boa e ser regada. Então, assim como todo ser vivo precisa de cuidados, as plantinhas também precisam ser cuidadas, regadas, né? Para que elas possam passar por esse ciclo da vida, de nascer, crescer, reproduzir e morrer. É o ciclo da vida de todo ser vivo, certo? Então, tem essas 4 etapas. Aí, veja só. A semente para germinar, né, deve ser plantada em terra boa e ser regada. As sementes não se movimentam sozinhas. O vento, a água das chuvas e alguns animais, como os passarinhos, levam as sementes de um lugar para o outro. Elas também podem cair da planta em lugares próximos. É com a ação do vento, da água das chuvas e dos animais que as sementes se espalham. Então, quem faz todo esse trabalho da semente das plantas são os animais. Então, eles ajudam, né, as sementes das plantas se deslocarem de um local para o outro para que elas cresçam, certo? Aqui na página 88 agora. Outras plantas nascem de mudas. Mudas são aquelas, como é que eu posso dizer, explicar para vocês? Aqueles que parecem baldinhos, que chamam de caqueiras, que é onde a gente planta dentro da nossa residência, da nossa casa, por exemplo, né? São as mudinhas. A gente vai pegar uma folha da planta, por exemplo, com a raiz, né? Que é de onde a planta vai crescer, precisa da raiz, né? Para ela crescer. Então, a gente pega essa raiz da planta e faz uma mudinha dela, né? Pega ela pequenininha e coloca nessa caqueira junto com terra para que ela possa florescer, né? E para isso precisa dos cuidados de regar sempre, né? Colocar água, porque como todo ser vivo, as plantinhas também precisam de água, precisa da luz do sol, certo? Então ela precisa de tudo isso que a gente precisa também. Quando você corta um ramo de roseira, está tirando dela uma muda. Então quando você corta, olha só, um ramo, certo? Que é uma rosinha só junto com a sua raiz e planta, ela vai nascer, ó. Se você plantar essa muda, dela nasce outra roseira. Observe, olha só. Ela cortou, plantou em outro local e ela floresceu. Então, nós também somos responsáveis pelo esse crescimento das plantas. Quando a gente corta e planta ela em outro lugar, ela vai dar frutos a outra semente ou outra árvore, outra planta, certo? Dependendo do que a gente for cortar. Aqui foi a roseira. Então, se a gente tira ela de um lugar e planta em outro, uma parte dela e coloca em outro lugar, ela vai crescer e formar mais outra roseira e assim por diante. Aí, olha só, de que precisam as plantas, que são os vegetais? A maioria dos vegetais precisam para nascer, crescer e viver de água, luz solar, ar e terra. Olha só, as plantas precisam de água, ar, luz solar e terra, certo? Então, ela tendo esses 4 elementos, ela vai conseguir sobreviver, dar frutos e completar o seu ciclo de vida. Olha só, porque as plantas precisam do ar para respirar, mas as plantas não têm nariz, mas elas respiram sim. A gente vai estudar cada partezinha das plantas e vocês vão saber por onde. Dá água para crescer. Se a gente não rega, ela vai morrer. Dá luz solar para crescer e ajudar na sua alimentação. Através da luz solar, existe uma fonte de alimentação que se chama de fotossíntese, que é transmitida pela luz solar. E é com isso que as plantas conseguem se alimentar e crescer. Da terra para retirar o que dela
precisa para crescer saudável, certo? Então, olha aí, ó, precisa desses 4 elementos para a planta nascer, crescer, reproduzir e morrer, tá certo? Então, agora o que vocês vão fazer? Responder as páginas 89 e 90 sobre esse nosso conteúdo de hoje da disciplina de ciências, tá bom? E aí, na segunda-feira, tem novidade para vocês desse tema também. Juntos nós iremos fazer um experimentozinho, tá certo? Então, agora vocês vão procurar o vídeo da nossa disciplina de artes, a nossa última aulinha de hoje, tá certo? Então, procura lá, pega o livrinho e vamos estudar.